Fala aí, turminha do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides, estamos entrando na nossa segunda semana desse volume 5, ou se vocês quiserem chamar de PET 5, da língua inglesa, tudo bem, pessoal? Essa semana 2 aqui, ela vai ter alguns exercícios voltados, então tem muita coisa de história aí para nós, tá bom? Aqui você já tem o detalhamento das habilidades que ele está explicando, e aqui vem uma leve explicação, né? Ele está falando sobre o verbo be, né, que é traduzido, que é o verbo to be, que é o verbo ser e estar, de acordo com o contexto. Ele tem as formas am, is e are, tá certo? Aqui ó, a forma está no singular, am e o is, e a forma no plural, were, tá certo? Tá dizendo que no presente simples. Tomar cuidado com esse were aqui, ó. Lá em cima onde tem you are também, tá certo? Tem que tomar muito cuidado lá. Já no passado, suas formas são was e were. Quando encontramos o verbo be antecipado pela palavra there, ou seja, there is e there are, presente, e there was, there were, passado, ele expressa existência, podendo ser traduzido como haver, como na frase There whispered ignorance of this heritage. A ignorância generalizada sobre essa herança. Beleza, pessoal? Então, olha o verbo haver aqui, compelido não, desculpa, colocado aqui no there, e observa que tem o verbo is, certo? Ou seja, esse verbo aqui, ele está no singular, tá bom? Então, está se referindo à ignorância. Tá bom, pessoal? Então você observa aqui que ele está no sentido, olha o verbo aqui, ó. Tem, né? Tem ignorância generalizada sobre essa herança, por exemplo. Poderia ser dito assim também. Tá bom? Beleza? Então vamos ver aqui agora o nosso exercício number one. Número 1 diz o seguinte: descreva seu bairro, 4 frases. Então ele já está pedindo para você fazer 4 frases, né? Aí ele vai pedir para você usar there is e there are. Se quiser, use o vocabulário apresentado abaixo. Então você vai usar esse vocabulário aqui, ó. Tá certo, galerinha? Então no vocabulário aqui, o que é isso aqui? Você vai descrever seu bairro com 4 frases. Você vai usar o there is e there are. Lembrando que there is, ele é singular. E o there are, ele é no plural. Tudo bem, galerinha? E aqui você tem, né, supermercado, hospital, parque, escola, parada de ônibus, indústria, né? A fábrica, no caso, igreja e restaurante. Tranquilo, pessoal? E aí ele deu um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui que interessante, né? Há uma praça perto da minha casa, né? Há uma praça perto da minha casa. Existem dois supermercados no meu bairro. Então ele está dizendo para você ir criando frases utilizando isso aqui, ó. Então ele usou aqui primeiro casa, cadê casa? House. Ah, não. Ele usou tipo um parque, né? Tipo um local de uma praça, square, né? De uma praça perto da casa dele. Depois ele utilizou o supermercado que está aqui, ó. Tá certo? Que está próximo também, ou seja, está ali no seu bairro. Tranquilo? Aí você vai criando as frases com essas palavrinhas aqui, ó. Tá bom? Aí nesse caso ele pede você criar 4, né? Então criou 2 aqui como exemplo, então você vai criar 4. Você pode escolher qualquer uma dessas aqui. Tranquilo? Professor, e se eu fizer uma frase inteira usando todo esse recurso aqui em cima, pode? Olha, se você fizer isso, tranquilo, né? Pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Esse aqui que é importante para vocês, tá? Só que tem um detalhe aqui, galerinha. Você vai criar as 4 frases, tranquilo? Então você vai descrever aqui como sendo o quê? Tudo no inglês. Você vai colocar tudo no inglês. Tá certo? E aí, professor, como é que eu vou fazer? Às vezes eu tenho desconhecimento. Bom, galera, vocês estão lembrados lá do Google Tradutor? Tá certo? Então você vai reformular aí 4 frasezinhas, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá que eu vou direto no Google Tradutor. Ó, estou aqui no Google Tradutor, tá? Professor, por que o senhor está ensinando isso para nós? É para você ter o hábito, tá sempre fazendo a sua pesquisa
e utilizar um vocabulário adequado na hora que você for puxar a tradução. Você já imaginou se você tivesse que usar o seu dicionário? Você não vai ter um dicionário na mão sempre, né? Além de que ele é muito técnico. Então, o que você vai fazer? Ó, você vai colocar aqui português, tá? Aí vamos supor que você fosse colocar essa frase aqui, por exemplo, verbo haver, né? Ó, deixa eu colocar maiúsculo, né? Há perto da minha casa um hospital. Beleza? Olha a frase aqui no inglês, ó. There is a hospital near my home. Viu? Já usei o hospital e coloquei perto da minha casa. Foi uma frase. Tranquilo? Aí você vai pegar essa frase, você vai copiar essa frase aqui e vamos voltar aqui. Você vai colocar ela aqui, ó. Viu como é que foi simples? Estou ensinando para você utilizar esse tipo de recurso, porque é um recurso de tecnologia, tá? A mesma coisa o pessoal que quer falar a língua portuguesa, que mora nos Estados Unidos, ou que mora na China, ou no Japão, né? Ou na Inglaterra, eles vão fazer do mesmo jeito. E assim você vai aprendendo, assim você vai exercitando e aumentando seus conhecimentos. Tranquilo? Então tá aqui. Essa é a dica importante para vocês. Vai estar utilizando o seu Google Translate. Lembrando que você vai alterar aqui, ó. Se eu colocar a língua inglesa, fica meio esquisito. Ele já faz a tradução, já coloca automático. Mas eu coloquei aqui, automaticamente ele já muda para inglês. Vocês não anotaram que ele já mudou, tá? Podem fazer assim que é tranquilo, tá bom? Então vamos aqui. No número 2 agora, pessoal, ele diz o seguinte, number 2. A urbanização vem se expandindo cada vez mais e uma de suas características é o aumento de concreto. É verdade, dentro da cidade parece que esquenta mais, né? E a diminuição do verde em nossos espaços. Descreva seu bairro. Então ele está pedindo para você descrever o seu bairro. Você sabe o que é descrever? É pegar minúcias, né? É você colocar sempre no presente. O verbo tem que estar sempre no presente, naquele momento. Descreva seu bairro, cidade ou região, pensando nas mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Então você vai pegando e vai misturando os verbos, né? Está no presente, depois você vai lá no passado, porque ele já está dizendo aqui para você ao longo dos anos. Aí ele pede para você usar o there was e o there were. Aproveite o vocabulário na caixa. Então ele está pedindo para você aproveitar aqui, ó. Tá certo, galerinha? Está pedindo para você aproveitar esse exemplo aqui, ó. Tá? Havia uma área verde no meu bairro. Ó, havia uma área verde no meu bairro. Então tá vendo que ele colocou uma aqui, ó. Né? Então there was, tá vendo? Tá no singular. Então usou uma opção. Agora vamos ver esse aqui, ó. O próximo aqui que ele está querendo dizer para você, né? Havia muitas árvores na minha cidade. Havia muitas árvores na minha cidade. Viu? O verbo haver já está enquadrado aqui. Tranquilo? Beleza? Então você já tem aqui um verbo no passado que está o quê? Está no singular e o verbo que está no passado que está no plural. Tranquilo? E ele pede para você usar agora essas palavrinhas aqui, ó. Tá bom? Aí você vai escrever e você vai colocar essa frase aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então ele pede para você utilizar, aproveita o vocabulário, né? Então ele descreva seu bairro. Então ele está querendo do seu bairro. Tem rio, tem árvores, né? Tem lagos, lagoa, tem flores, tem árvores frutíferas, jardins. Como é que está o ambiente? Está muito verde lá para você? Então você tem que pegar isso aqui como exemplo, essas palavrinhas, e vai descrevendo, tá bom? Você vai descrevendo, colocando um exemplo aqui. Já tem um exemplo, né? Você vai descrevendo aqui embaixo, usando o verbo. Qual o verbo, professor? Was e were, tá? Então um está no singular e o outro está no plural. Lembrando que eles são verbos o quê? Presente, passado ou futuro? O que vocês acham aí, né? Então, pessoal, só para explicar para vocês aqui, ó. O there was, né? Esse aqui, ó. There was, só para vocês poderem entender. Recapitulando, tem o sentido de havia, houve, ele está no singular. E o there were, né? O que significa esse, professor? Tinham, havia, para o plural. Ambas estão no passado. Então, veja bem, o número 2 é para você colocar no passado. Já o número 1 aqui é para você colocar que estão no presente. Não é isso?
que está acontecendo aqui agora, não é? Então vamos lá, seguindo agora o number 3. Na semana 1, então você vai ter que buscar aí lá na semana 1 o exercício anterior, né? Desse PET. Falamos sobre uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesta, veremos imagens das 7 maravilhas do mundo moderno. Descreva cada um desses lugares, use adjetivos abaixo e escreva uma frase para cada um. Então, nós temos aqui os adjetivos, tá? Todos eles estão aqui, tá certo? O que significa esses adjetivos aqui, professor? Bom, é aquilo que vai estar dando qualidade ao substantivo, qualidade a alguma coisa, não é? Então, você tem aqui dos primeiros itens para a direita, você tem lá, né? Acolhedor, reservado, medieval, poluído, bonito, místico, né? Você tem lá o místico colorido, calmo, moderno, majestoso, impressionante, cosmopolita. O que é isso, professor? O tal do cosmopolita que está aqui, ó. Cosmopolita, pessoal, significa grandes centros urbanos, né? Aí você tem aqui o próximo, magnificente, né? Magnificente é magnificente, antigo, olha ele aqui, quente, né? Que é o hot, deserto, olha só aqui, excitante, encantador. Então tá aqui os nossos adjetivos, tá certo, pessoal? Tranquilo? E aí ele vai te dar um exemplo aqui, né? Ele vai te dar um exemplo aqui, example. Ouro Preto is an ancient city. São Paulo is a modern city. Beleza? Então, tá falando que Ouro Preto é antigo, né? Uma antiga cidade. E São Paulo é uma cidade moderna, viu? É um exemplo. Então ele está falando com relação a Ouro Preto, está falando com relação à cidade de São Paulo. Tá bom, pessoal? Então foi um exemplo que ele passou para vocês usando aqui, ó. Tá vendo? Usou alguma dessas palavras. Aqui ele pegou ancient, tá vendo aqui, ó? E ele pegou modern, né? Tem aqui também, aqui, ó, também tá aqui, ó. Tranquilo? Então você vai pegar e vai escrever para as demais cidades que se encontram aqui. Tá certo, pessoal? Suponhamos que eu fosse digitar aqui e se eu fosse colocar assim, por exemplo, ó, a Grande Muralha da China é mística. Vocês estão lembrados daquele macete que eu expliquei para vocês lá no Google Translator? Então você pode colocar aqui também. Aí vai ficar fácil para você. Você coloca na língua portuguesa, ele vai traduzir lá para a língua inglesa. Vamos ver como é que vai ficar aqui na hora que a gente for digitar? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou digitar aqui no inglês, tá? Então, ele pede para você colocar no inglês. Eu coloco aqui, ó. The Great... Não sei, deixa eu colocar aqui, ó. Wall of China. Eu coloquei a palavrinha que eu peguei lá de cima, né? Mystical, ó. Viu? Então, essa palavrinha aqui, ó. Eu peguei ela e coloquei lá. Tá certo? Ou seja, a Grande Muralha da China é mística. A Grande Muralha da China é mística. O que você faz? Lembra que eu ensinei? Você pode vir aqui, ó. Já está na língua portuguesa. Escreve aqui, ó. A Grande Muralha da China é mística. Ele vai te dar a palavra em inglês. Você volta e coloca aqui. Aí você vai fazer da letra A até a letra B. Lembrando, o que ele está pedindo para nós, pessoal? Ele está pedindo para que você utilize os adjetivos, tá certo? Ele pede para você utilizar esses adjetivos aqui que eu já havia falado para vocês. Tudo bem? Então vamos para o próximo? Ah, tá. Agora vamos ao texto, né? Aí no texto, logo no título aqui, ele já diz, né, pessoal? Um dos melhores segredos da África. One of Africa's best kept secret. Parte 3. Então, nós vamos ouvir aqui a língua nativa, tá certo? E logo em seguida a gente vai entrar com a nossa tradução para a língua portuguesa. Então, ouçam, desculpa, a língua nativa, a língua inglesa, e em seguida vocês vão ouvir a tradução para facilitar o exercício, tá ok? Então, go ahead, vamos lá. One of Africa's best kept secret. The story of the Kingdom of Kush, a superpower in Western Asia as well as Africa, where queens could rule in their own right, is also often overlooked.
This is also true of the Kingdom of Axum, described as one of the 4 greatest civilizations of the ancient world. The Aksumite kings controlled trade in the Red Sea from their base in what is modern-day Eritrea and Ethiopia. They were also the first rulers in Africa to embrace Christianity and make it the kingdom's official religion. Ok, pessoal, depois que vocês ouviram aí, né? Depois que vocês ouviram, deixa eu diminuir aqui, para a gente poder agora puxar a tradução para vocês. Bom, o título eu já expliquei, já falei o que é, né? Então, nós vamos agora para o nosso texto todinho, tá certo? Vamos à tradução. Então, começando aqui nesse primeiro parágrafo, tá? No primeiro parágrafo, vamos lá, vamos pedir aqui, ver o que ele está falando. A história do reino de Cush. Tá vendo que é a continuação lá do exercício anterior, acho que não sei se é da primeira semana desse PET 5, então vamos lá. A história do reino de Cush, uma superpotência na Ásia Ocidental e também na África, onde as rainhas podiam governar, olha só, hein? As mulheres no poder, onde as rainhas podiam governar por si mesmas, também é frequentemente esquecida. Que coisa, hein? Que coisa, Nefertiti, essas grandes rainhas do Egito dominavam mesmo. Continuando. Agora vamos para o próximo parágrafo aqui, ó. Tá? Diz o seguinte: isso também é verdade para o reino de Ascum. Aksum, descrito como uma das 4 maiores civilizações do mundo antigo. 4 maiores, olha aqui, ó. 4 maiores civilizações do mundo antigo. Agora vamos para o último parágrafo, né? O terceiro parágrafo aqui. Vamos ver o que ele está querendo nos dizer. Os reis Aksumite controlavam o comércio no Mar Vermelho a partir de sua base no que hoje são a Eritreia e a Etiópia. Eles também foram os primeiros governantes da África a abraçar o cristianismo e torná-lo a religião oficial do reino. Tranquilo, pessoal? Então aqui agora vai ficar fácil para vocês poderem resolver os seus exercises, né? Os seus exercícios. Deixa eu aumentar aqui agora, né? Acho que agora vai ficar legal. Vamos agora. Qualquer dúvida, você pode posicionar o ponteiro do mouse aqui pela BBC. Ele vai direcionar você até este site. Lembrando, quem tem o material em PDF, basta fazer isso, tá? E aqui também, ó, lá no Amazon, você vai encontrar esse livro que está aqui em cima. Tá certo? Tranquilo? Então vamos aqui agora para o number 4, né, galera? Vamos ver aqui o que o número 4 está querendo nos dizer. Na semana 1, vimos um pouco sobre a história do continente africano. Nesta semana, você verá uma outra parte pouco conhecida. O que mais descobrimos sobre o reino de Cush? Na leitura do texto acima, retire trechos do texto para criar comentários para as imagens abaixo. Então, aqui, galera, já puxamos a tradução, tá? Para vocês, para facilitar. E você vai ter seu comentário aqui, ó, lá na letra A. E aí, de cara, lógico, né? Nós temos o título da imagem, né? Rainha Amanirenas. Peraí, Rainha, isso, Amanirenas de Cush, na Núbia. Beleza? Então já está falando sobre as rainhas, tá? Bom, aqui, pessoal, não diz, né? Para você colocar no inglês. Aqui não está dizendo para você colocar no inglês, embora o texto esteja na língua inglesa. Então, faça a sua leitura novamente. Irá ver que no texto, tá? Tem algo sobre as rainhas, seu tipo de governo e tal. Faça um comentário baseado no texto, tá bom? Então você vai achar que no texto tá falando sobre elas, né? O poder das rainhas, tá certo? Tá por aqui, ó. Tá bom? E aí você vai poder traçar aí o seu comentário. Lembrando, pessoal, comentário, evite colocar assim, eu acho, eu penso, eu concluo. Não, evite colocar a primeira pessoa, tá? É bom você colocar sempre a terceira, porque ele está pedindo que você comente sobre a obra, percebe? Sobre a obra, não é sobre o que você, né? Eu não li toda a obra em si, mas pelo texto aqui, ele é bem interessante, tá bom? É uma dica aí, tá? E no próximo quadrinho aqui, pessoal, continuando o exercício 2, aqui, galera, você verá um comentário, ou você vai traçar um comentário sobre o reino de Aksum,
Tá vendo? Ó, o reino de Aksum tá aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui ele já está separando o mapa para você. Onde é que esse reino de Aksum parece estar no sentido pontilhado aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui todo é o reino de Aksum. Tranquilo? Você vai achar isso aqui aonde? Ah, professor, onde que eu acho isso? Lá no último parágrafo tem as indicações para você, tá? Então, esse terceiro parágrafo aqui, ó, tá tudo lá. Tranquilo? Você vai observar, vai ler, tá com dúvida? Pause o vídeo, volte para você poder ouvir a nossa tradução. Aí você vai ter seu comentário aqui. Lembre que eu estou seguindo uma linha. Então, eu estou seguindo a linha aqui, a da rainha, tal, né? Depois do reino. Do reino do Aksum também está por ali. Está aqui no segundo, né? Tem algumas coisas sendo faladas aqui do reino de Aksum, está aqui na segunda também, ó. Está no segundo parágrafo, tá? Beleza? Então você vai usar esse recurso, vai falar aqui, ó. E nesse quadro aqui, pessoal, aí continuando, né? No exercício número 2, tá? Bom, nessa imagem, pessoal, seguindo aqui, né, o momento histórico do texto acima, ele indica uma imagem sobre quem? Os governantes africanos, né? Parece que eles estavam abraçando aí um tipo de religião. Qual seria, hein? Começa com a de Cristo, né? Então, lá no finalzinho, tá, pessoal? Lá no finalzinho aqui tem essa indicação, ó. Bem aqui, ó, partindo do they, aí continua. Você vai achar a resposta e vai colocar ela aqui. Você vai ter seu comentário. Professor, no inglês ou no português? Bom, aqui deu liberdade, não falou especificamente que você tem que colocar na língua inglesa. Então, você pode ter seu comentário na língua portuguesa, tá bom? Continuando aqui agora, number 5, número 5. Observe o trecho. Então, é esse trecho aqui que ele quer que nós observemos ele, ó, tá vendo? Todo esse trecho aqui. O que que esse trecho, gente, está querendo nos dizer, né? Aqui diz o seguinte: eu me perguntei, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história do seu próprio país, se isso seria verdade para muitos outros africanos. Então, nós temos aqui esse verbo, né? Está no sentido de perguntar, está no sentido de você fazer aquele questionamento pessoal, tá? Uma dúvida, seu pensamento está assim meio que, digamos, fora de foco, mas você está meio espantado. E aí? Então ele pediu para você observar esse texto, essa parte aqui do fragmento textual, ó. Isso aqui você vai achar nas nossas aulas anteriores, né? Nas nossas aulas anteriores nós havíamos falado sobre isso aqui, tá bom? E aqui, galera, ele já diz o seguinte: para Cambridge Dictionary, o verbo wonder, ó, então já havia falado nele, né? O verbo wonder dá a ideia de alguém que faz perguntas a si mesmo. Oh my God, né? Myself. Então, expressando o desejo de saber de algo que lhe está encoberto, alguma coisa que eu falei, né? Você faz uma pergunta em alguma coisa obscura. Sobre o que a autora ficou se perguntando após saber sobre o desconhecimento de seus pais, galera, presta atenção no texto, no fragmento da frase que eu disse acima, traduzindo. Ah, professor, então eu vou colocar aquilo. Sim, mas ele está querendo algo mais, tá bom? Aí você vai expressar. Eu fiz a tradução para vocês aqui, para você pegar essa ideia e já colocar aqui, ó. Tá certo? Number 6, você tem esse fragmento aqui, ó. Vamos lá, vou marcar ele, né? Então, o fragmento dele vem até aqui. Então, ele quer que você observe esse fragmento da declaração, que ele está dizendo aqui na frente. É uma possível explicação para o desconhecimento da história da África. Na sua opinião, porque muitos preferem negar ou considerar a sua própria história, né? E aí, vamos ver aqui o que ele está querendo nos dizer na nossa tradução. Aqui ele diz o seguinte, onde está marcado lá em cima, né? O fato de que os humanos se originaram na África é uma anátema para alguns ocidentais, que preferem negar suas origens africanas. Então, está com relação a anátema, né? Aquela coisa que, pô, será que é verdade? Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Mas eu vou negar. Tá bom? Então, até eles estão
nessa descrença aí. Por que será, né? Então, o que ele fala aqui, ó? Recapitulando agora, depois da tradução, é uma possível explicação para o desconhecimento da história da África, na sua opinião, porque muitos preferem negar ou desconsiderar sua própria história. Galera, pega o meu vídeo, o vídeo da nossa a semana anterior, que foi a primeira, lá também tem um questionamento sobre isso. E aí você vai poder colocar a sua resposta aqui. Tranquilo, pessoal? Então vai um abraço aí do professor Eurípedes. Vai!